Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui uma mensagem muito especial. A mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? 1 Coríntios, capítulo 1, 18 ao 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus queridos, na realidade, quando nós falamos sobre a mensagem da cruz, para alguns não significa nada, porque não acreditam, não creem, não seguem. E nós vamos mencionar aqui, falar aqui dentro de 30 minutos ou um pouco mais, sobre a mensagem da cruz. Segundo Estiavo, a morte pela cruz possui conotação negativa no universo judaico devido às referências bíblicas e citações de Flávio Joséfo, que expõe e repulsa que os judeus tinham e a quem era morto desta forma, como eles pensavam, como era naquela época, quem na realidade teria que passar pelo sofrimento da cruz, pela morte da cruz. Aí o autor define que esse tipo de punição era destinado aos piores criminosos, traidores do seu povo, e desse modo, segundo Estiavo, em Nogueira Machado, 2009, na página 171, fala o seguinte: por parte dos romanos, Jesus é executado como um subversivo, um rebelde que ameaçava a ordem política constituída por parte dos judeus, sobretudo dos saduceus de Jerusalém. Jesus foi considerado uma ameaça aos interesses ligados ao templo e condenado por ter enfrentado e subvertido as leis religiosas judaicas. Porque o que aconteceu com Jesus? Jesus ele veio trazer algo totalmente diferente. Para algumas pessoas, Jesus era um grande revolucionário, porque Jesus sempre ia do contrário do que pensavam algumas pessoas da época. Por exemplo, na antiga aliança, no Velho Testamento, era olho por olho e dente por dente. Jesus diz: agora você tem que amar aquele que te persegue, tem que orar por aquele que te persegue, tem que oferecer a face àquele que te bate. Era complicado, era diferente. No Velho Testamento, pelas obras da lei, na realidade, ninguém poderia ser salvo, porque ninguém é perfeito. Jesus veio oferecendo uma salvação totalmente de graça. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. E nós vemos Paulo falando aí sobre a palavra da cruz. Paulo, ele, identificado como israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, Romanos 11, e versículo 1,
Paulo também se auto-intitula apóstolo dos pagãos, Romanos 11 e 13, e considera que alguns costumes judaicos, como leis, comidas, guarda do sábado, circuncisão, por se constituírem como demarcadores de identidade, não seriam primordiais para viver a fé em Cristo. Então vejam, segundo James Dunn, 2017, Paulo utiliza a designação judeus em oposição aos gentios ou gregos, distinguindo-os apenas porque há realmente uma necessidade dele falar, dele se referir à relação anterior de povo eleito de Deus. Mas Paulo, ele começa a falar porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E nesse período em que Paulo pregou, havia diferentes modalidades, ramificações de fé em Jeová, e as pessoas, elas seguiam o judaísmo. Nós vemos aí as diferentes facções, como os saduceus, os fariseus, os essênios, além da existência dos javismos, como os samaritanos, os profetas populares, e vemos aí todos pregando algo de diferentes formas, de diferentes situações. Porém, Paulo, ele pregava, ele tendo a experiência, ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e agora ele pregava a palavra da cruz. E nesse mundo mediterrâneo, não era dividido apenas entre judeus e pagãos. Havia também pagãos simpáticos à fé judaica, mas não aderiam a todos os costumes judaicos. E havia muitas pessoas realmente tementes a Deus, como no caso de Paulo, que ele fazia tudo pensando que estava fazendo a vontade de Deus. No entanto, o que ele precisava é pregar o verdadeiro evangelho. Oi, tudo bem? Qual é a graça aí? Então nós observamos essas pessoas, no caso de Paulo, que agora temente a Deus, ele pregava a mensagem salvífica, ele pregava a mensagem da cruz, loucura para os que perecem. E nós observamos aí no mundo romano fortemente helenizado o contato com as religiões orientais, principalmente o judaísmo, que era monoteísta, levou a fortes ataques culturais que construíram identidades distintas entre o Oriente Médio. Porém, aí nesse contexto, nós vemos Paulo pregando a palavra de Deus de uma forma toda especial. Jesus, para Paulo, aí havia um grande conflito entre os judeus e Paulo no tocante ao significado, à mensagem da cruz, que está completamente ligado ao desenvolvimento do conceito de Messias dentro do judaísmo e no cristianismo primitivo. Mas nós observamos essa temática muito forte, e Paulo pregava a mensagem da cruz, como ele disse aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, é loucura para as pessoas que realmente não entendem, não compreendem esta mensagem poderosa. E o que é realmente a mensagem da cruz? A mensagem da cruz, queridos, é uma mensagem que é escândalo para os religiosos, mas para nós que pregamos, para nós que entendemos, ela é o poder de Deus. Para os judeus, o que importa é a sabedoria humana, assim como para os gregos. E a diferença é que os judeus observavam essa sabedoria na lei que estava revelada nas Escrituras, no Antigo Testamento. Enquanto os gregos, eles estavam tão somente no seu mundo filosófico. Aí nós observamos aí, os judeus esperavam sinais milagrosos para crerem que o Messias estaria entre eles.
E nós vemos Mateus 12, versículo 38 ao 40. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes é dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E com isso Jesus, ele está aqui chamando a atenção dos saduceus e dos fariseus, chamando-os de geração má e adúltera. E eles recebem o que pedem, pois seus corações não possuem verdadeira motivação. Eles queriam um sinal. Mas qual é, pois, aí a vantagem do judeu? Qual é a autoridade aí, no caso também, da circuncisão? Aí nós vemos que os sábios da cultura judaica, Cristo é escândalo para eles. E a palavra escândalo no grego é pedra de tropeço, ou seja, é para aqueles mestres da lei, para aqueles escribas e fariseus que eram detentores do conhecimento. Eles vieram a tropeçar com a mensagem de Cristo, porque Cristo trouxe uma roupagem nova para o cristianismo, para a religião. E portanto, é loucura, ou seja, é escândalo. E em segundo lugar, nós vemos aí, são como judaizantes que, em vez de testemunhar das obras de Deus, que receberam o que acontece gratuitamente, que acontece pela graça de Deus, eles preferem o legalismo, eles preferem regras, eles preferem proibições que nem eles mesmos eles podiam carregar. E por isso Paulo diz: olha, para vocês é escândalo a mensagem da cruz. E loucura para os descrentes, loucura para os gentios. Versículo 23, deixa eu ver aqui. Mas nós pregamos a Cristo o crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em Atos dos Apóstolos 26, 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E os coríntios viviam em um local de grande busca pela filosofia. Eles queriam a sabedoria. Eles queriam ter o reconhecimento pelos grandes filósofos da época. E admirados por suas palavras e pelos pensamentos, estes consideravam que falar de Cristo não era algo legal, não era algo digno de confiança. Por isso era algo de loucura, era algo de escândalo. E as pessoas, elas buscavam as razões para explicar sua existência neste mundo. O relativismo humano tomou conta e fez com que os gêneros homem e mulher fossem desprezados como são por sua natureza, e relativou-se o crime, o direito à vida, a política, a justiça. Isso nós vemos em vários grupos religiosos. Mas, no entanto, o que é que nós observamos? Essas pessoas, elas não acreditam realmente na mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, ela traz transformação, ela traz vida, ela traz renovo, ela traz justificação, ela declara justo aquele que pecou, aquele que desobedeceu. Aí Paulo diz, olha, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, 24 a 25, mas para os que foram chamados. Quer dizer, para judeus e gregos era loucura e escândalo. Mas aqui ele abre um parênteses dizendo: porém, para aqueles que foram chamados, que estão incluídos também tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus.
Porque a loucura de Deus, é claro que Deus não é louco, aqui é uma forma de expressão, é mais sábia do que a loucura dos homens. Então, observe aqui, sejam judeus, sejam gregos, estes se gloriam em sua sabedoria e nos seus atos. Mas Paulo aqui vem nos mostrar em sua sapiência, em sua sabedoria, em seu conhecimento, que Jesus veio para libertar os cativos, que Jesus veio unir as pessoas e não separar as pessoas. Jesus veio para unir povos distintos, opostos, e mostrar que não seria por sabedoria, que não seria por filosofias, que não seria por estudos, mas seria realmente pela redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje pela manhã eu fiz uma live falando sobre a redenção. E o Senhor Jesus, Ele nos redimiu. Logo, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Sabe por quê? Porque através da mensagem da cruz, o homem lá que vive à margem da sociedade, o homem marginalizado, ele é colocado para sentar-se junto aos príncipes do seu povo. Enquanto o Império Romano acreditava estar usando a força do seu imperador e do seu exército para tentarem colocar as coisas em ordem, pensando que aquele simples profeta judeu não mais existiria ao enfrentar a morte de Cristo. Mas ele, como ovelha muda, ele seguiu perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. A mensagem da cruz, ela traz transformação. A mensagem da cruz, ela traz esperança. A mensagem da cruz, ela traz renovo. A mensagem da cruz traz esperança. A mensagem da cruz traz o batismo com o Espírito Santo. A mensagem da cruz traz os dons espirituais na sua operação, na vida da igreja. Igreja somos eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. É muito importante nós entendermos a mensagem da cruz para as nossas vidas, para o nosso coração. Portanto, a mensagem da cruz realmente é loucura para os que perecem. Por quê? Eles não entendem, eles não compreendem. Não compreende uma pessoa que vivia em um mundo de drogas, em um mundo de situações, e agora ela diz: eu estou salvo, eu estou perdoado por Jesus. E a palavra do Senhor diz: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e o crucificaram. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. E aí a cruz de Cristo é a única causa aí da mensagem da nossa pregação. A mensagem da cruz é a própria essência do Evangelho. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. Cruz significa renúncia. Cruz significa sofrimento. Sem a cruz não há salvação. E Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia! A mensagem da cruz é o fato mais nobre, mais importante na história do cristianismo, porque a morte de Jesus trouxe benefícios para com todos nós. Trouxe o perdão dos nossos pecados, nos trouxe a libertação do jugo da lei, nos trouxe a libertação dos nossos crimes cometidos, nos trouxe realmente essa liberdade em Cristo Jesus, porque a mensagem da cruz revela o amor de Deus pela tua vida. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o imenso amor de Deus. Isso falou Billy Graham. A mensagem da cruz é a maior expressão do amor de Deus para com a humanidade. Porque a mensagem da cruz nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Você foi perdoado. Eu fui perdoado.
E nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Nós precisamos entender este processo, o que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela trouxe-nos reconciliação com Deus. Romanos 5,10 diz: fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Portanto, o apóstolo Paulo, ele tinha sobrada razão quando ele dizia: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz aconteceu através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. E não existe reconciliação com Deus a não ser pela cruz. Através de Cristo aconteceu o nosso processo de reconciliação, que é essa restauração do nosso relacionamento com o nosso Deus. E concluindo aqui, queridos, a mensagem da cruz aponta para a nossa redenção, aponta realmente para o Calvário, aponta para o sofrimento de Cristo, a redenção dos nossos pecados, aponta para o perdão dos nossos pecados, aponta para o alto preço que foi pago, porque vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. E Jesus, ele realmente morreu, e nós podemos pregar a mensagem da cruz com toda a segurança, com toda a certeza, que nesta tarde você possa ter compreendido esta mensagem, que a mensagem da cruz para muitas pessoas é escândalo. Aí eu tenho uma cruz aqui, ok? Não é pecado nós usarmos, jamais, mas ela é um símbolo realmente do cristianismo. E nós precisamos aceitar a mensagem da cruz do Calvário em nossos corações. Que nesta tarde você possa entregar a tua vida ao Senhor Jesus, que você possa entender o plano da salvação e deixar Cristo entrar no teu coração. Aí tem aquele hino que diz, né? Deixa eu ver aqui. Rude cruz se erigiu. Deixa eu ver se eu encontro a letra aqui. Aleluia. Cantar pelo menos uma ou duas estrofes. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Aceite a mensagem da cruz nesta tarde para a tua salvação.